Oi pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre o efeito dos esteroides na voz. Eu tô há um maior tempão, né, sem fazer vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando esse ano. E esse ano eu me comprometi a fazer mais vídeos pra vocês, me organizei direitinho pra isso. Então, esse ano a gente vai com tudo, né? Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas eu criei há uns meses atrás, uma página no Facebook, facebook.com/fonoluciane. Nessa página eu posto os meus vídeos e eu posto várias dicas também. Então, se vocês quiserem curtir a página e acompanhar por lá também, é bem legal. Mas assim, vamos fazer um resuminho bem rápido para vocês entenderem brevemente o que eu quero dizer. Os esteroides, eles são divididos em androgênicos e corticoides. Os corticoides, eles são usados no tratamento de processos inflamatórios, não tem efeito anabolizante e a gente nem vai entrar nessa questão, tá? E nós temos os esteroides androgênicos, que são responsáveis pela produção de características sexuais masculinas e eles agem no corpo todo. Como, por exemplo, produção de pelos no rosto e no corpo, aumento da massa muscular e a voz que fica mais grossa. Essa é uma das reações, né, desses esteroides. O que eu quero que vocês entendam é que esses anabolizantes esteroides à base de androgênicos, eles vêm sendo administrados para fins terapêuticos, né, ao longo dos anos. Eles são usados por uma série de coisas. Eles são usados no tratamento de homens, no caso, que têm problemas no testículo. No caso das mulheres, são usados no tratamento de câncer de mama, de endometrioses graves, atraso na puberdade, tratamento de menopausa. Tem muita coisa que pode ser tratada através desses esteroides, tá? Então eles não são assim inimigos, como muita gente pensa, só que eles têm que ser usados com auxílio de um médico, com um fim terapêutico. Só que a gente sabe que, né, de muitos anos pra cá, não é novidade pra ninguém, que esses anabolizantes esteroides vêm sendo usados para aumento de massa muscular, para fins não terapêuticos e, consequentemente, os efeitos colaterais acabam sendo maiores e descontrolados, né? Porque as pessoas muitas vezes fazem uso dessas substâncias sem saberem as consequências que vão ter. Mas vou falar só isso, não vou entrar mais adentro dessa questão que é meio polêmica, né? O que eu vou falar pra vocês, focando na questão vocal, é o seguinte: tem alteração vocal, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que quando você faz uso de anabolizantes, faz uso, né, dos hormônios, que a sua voz fica mais virilizada. Essa é a questão. Mas é muito mais do que isso. Não é só assim, a mulher, como a gente escuta muito falar por aí, a mulher toma bomba, então isso significa que ela vai ficar com a voz grossa, a voz de homem. Não é só isso, é muito mais do que isso. É uma coisa muito mais a fundo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Para começar, esse efeito não é imediato. Então a pessoa que faz uso de esteroides a curto prazo, provavelmente ela não vai ter esses efeitos na voz. Esses sintomas vocais, eles surgem ao longo de meses de uso, né? Então você não vai ver isso de cara. Então às vezes você pode usar poucas vezes e dizer, minha voz tá igual, ridículo. Não, mas a médio prazo você já vai ver a diferença na sua voz. A diferença na voz, ela vai acontecendo gradualmente. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E também não quer dizer necessariamente, eu tô focando muito na questão feminina, tá? É óbvio que as mudanças vocais acontecem em homens e mulheres, mas elas são mais perceptíveis nas mulheres. Então por isso que eu tô falando mais da questão de mulheres a princípio, tá? Então não quer dizer que a mulher vai necessariamente ficar com voz de homem. O que acontece é que existe uma redução na frequência da voz, né? Frequência, quando eu me refiro, é grave e agudo, né? Então existe uma redução na frequência, tornando a voz mais grave. Não necessariamente vai deixar a voz masculina, mas vai deixar mais grave, entendeu? O que acontece é que a voz é deslocada uns 2, 3 tons para baixo do normal. Então é isso que eu acho importante vocês saberem. E uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, e isso é muito importante para os profissionais da voz, tá? Isso é muito importante. Ao meu ver, o mais importante do vídeo é isso. Gente, não volta ao normal, tá? Então, por exemplo, se a pessoa faz uso de anabolizantes, né? Faz uso de hormônios, e depois de um tempo ela para de usar, murcha, né? A pessoa perde a massa muscular e aos poucos vai voltando, né? Mas a questão da voz, não. Então, as alterações que vão ser sofridas por conta disso, elas são irreversíveis. Então, se você é um profissional da voz, se você é uma cantora, se você é atriz, professora, locutora, se você faz muito uso da sua voz profissionalmente, então acho que assim, você precisa pensar nas consequências que isso vai ter para sua voz, tá? Tem gente que não se importa, tem gente que não se importa de ficar com a voz mais grossa, mais grave, que não vai mudar nada na vida da pessoa, mas em outros casos sim. Então pensa nisso, é irreversível.
O tratamento, você pode fazer fonoaudiologia, né, a fonoterapia, mas o prognóstico é muito limitado. Você pode melhorar certas coisas, dar uma melhorada na voz, uma adaptada, né, a essa nova voz, mas você não vai modificar o que já foi feito. Então eu vou falar para vocês os sintomas mais comuns, né? Não é só voz grave, não é só voz grossa. Muitas questõezinhas acontecem na voz das mulheres, principalmente. Primeiro, instabilidade vocal. A sua voz fica mais instável, não fica aquela voz limpa, equilibrada, gera uma instabilidade. Essa instabilidade, né? Ela é causada por quebras de frequência na sua voz. Então, existe como se fosse uma oscilação, tá? Entre grave e agudo. Claro que não é você vai falar com uma vozinha fina, uma vozinha grave, não é isso. Mas existe uma instabilidade nisso. Então, você pode mudar a frequência da sua voz. Você vai oscilando. Fala um pouquinho mais fino, fala um pouquinho mais grosso. Como se fosse um adolescente que está entrando na puberdade e está fazendo muda vocal. Né, aquela voz do adolescente, ele não dá uns picos assim no agudo, no grave. Isso começa a acontecer com a mulher depois de um certo tempo. A qualidade vocal fica muito ruim, começa a sentir rouquidão, começa a sentir que a voz não é mais o que era antes, a voz pode vir a ficar mais áspera, você sente que a sua voz está diferente, não está com aquela qualidade, não está mais tão agradável escutar você falar, entendeu? Porque a voz ela precisa ser agradável a quem escuta, né? Então ela perde muita qualidade. E existe também uma questão de que as pessoas tendem a ter dificuldade em gritar. Não que gritar seja uma coisa saudável, né? Eu, enquanto fono, não posso dizer que vocês têm que gritar. Mas nunca se sabe, né? Numa situação em que você tá em perigo e você quer gritar, é sempre bom você ter essa opção, né? Não que eu recomende, mas brincadeiras à parte, eu acho importante saber que o grito fica muito limitado. Tem uma perda nas notas agudas, isso é um fato, isso é muito importante para quem canta, tá? As cantoras têm essa dificuldade, tá? Depois que você começa a fazer uso dessas substâncias, você tem uma dificuldade de atingir notas agudas, que muito provavelmente você atingiria antes e que agora você perde isso. Perda também de potência vocal, aquela voz, aquele vozeirão potente, sabe? Quando a pessoa canta, ou então até quando a pessoa fala voz de locutor, né? Aquela voz que tem energia, que tem força, isso também você perde. Fadiga vocal é uma questão que surge bastante, a voz, você tende a ficar cansado ao falar, né? A questão de fadiga, como se fosse fadiga muscular mesmo, né? Você tende a ter uma fadiga na voz, você fica cansado depois de falar. Não é mais a mesma disposição que você tinha antes. E o principal, que foi o que eu já falei pra vocês, é a redução da frequência fundamental. O que significa isso, traduzindo? É a voz ficando mais grave ao longo do tempo, né? Então vamos recapitular. Instabilidade na sua voz, na emissão, você pode oscilar, tendo momentos em que a voz fica um pouco mais aguda ou um pouco mais grave. Você tem dificuldade em gritar, você tem dificuldade na potência vocal, dificuldade em atingir notas mais agudas, não consegue gritar. A qualidade da voz fica bastante ruim, você fica com fadiga, fica cansado. Então a gente sabe que existem uma série de mudanças na voz, tá? Eu não vou ficar questionando se é certo ou errado você fazer uso de hormônios para o que você quiser. Mas eu acho que você tem que levar em consideração isso, principalmente o profissional da voz. Depois não adianta ir pra fono querendo solucionar uma coisa que é irreversível. Inclusive, cantoras profissionais, elas costumam dizer que a sensação, né, da virilização vocal por conta do uso de esteroides acontece, a sensação que elas têm é como se elas estivessem no período pré-menstrual. Isso é outra questão para outro vídeo, porque a voz da mulher muda no período pré-menstrual, só que depois ela volta ao normal, né? No caso dos esteroides não vai voltar mais. Então elas relatam que é um pouco parecido, sensação de cansaço, de peso, a voz fica mais grave. Então, pessoal, resumindo, né? Existem alterações vocais, elas são irreversíveis, então antes de você fazer uso dessas substâncias, além de você pensar numa série de efeitos colaterais que você pode vir a ter, tem que pensar na questão da voz também, tá? Se você for um profissional da voz, principalmente. Mas eu pesquisei muito na literatura sobre o que acontece de fato com as pregas vocais. E existem poucos estudos que falem exatamente o que acontece na região da prega vocal, entende? Vou dizer pra vocês o que eu presumo que aconteça, que na minha cabeça faz sentido, é o que eu já conversei com pacientes a respeito também. Pensa comigo, os esteroides, né, os hormônios, eles não atuam no aumento da massa muscular? Você não fica mais forte? Vamos pensar o seguinte, as cordas vocais, as nossas pregas vocais, como se diz, né, da maneira certa, são compostas de músculos, tá? Nós temos vários músculos nas nossas pregas vocais, nas cordas vocais. Se você tem um aumento de massa muscular geral, né, nos braços, se você tem esse aumento também pode ser ocasionado na região das pregas vocais, certo? São feitas de músculos, se isso acontece no seu corpo, pode acontecer na região das pregas vocais. Então existe também um aumento de massa.
A prega vocal, quanto mais massa ela tiver, mais grave vai ficar a sua voz, entendeu? O que acontece também, um dos efeitos colaterais é a retenção de líquidos. E retenção de líquidos, assim como no período pré-menstrual, influencia a voz também, porque a região das pregas vocais também fica com edema, fica mais inchada por conta de retenção hídrica. Então, eu acredito que sejam vários fatores que influenciem diretamente na voz. Porque também não adianta só falar para vocês por que as coisas acontecem, os efeitos que elas têm, e não dizer da onde surgiu isso. Então, por que a voz fica mais grave? Por que você fica cansado ao falar? Por que você não atinge agudos? Porque esses hormônios, eles estão atuando na massa, na musculatura das pregas vocais. Estão deixando, além de deixar com mais massa, está deixando a região mais... com uma retenção maior de líquido. Então isso deixa a sua voz mais pesada, mais fadigada, mais grave, entende? Nós temos nas nossas pregas vocais músculos responsáveis pelos agudos. Toda vez que nós fazemos um som agudo, as pregas vocais alongam. E quando a gente faz um som grave, elas encurtam. E eu não estou falando isso com embasamento de artigos, porque foi muito difícil de encontrar, tá? Eu estou falando isso como uma curiosidade, é o que eu acredito que aconteça. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu queria falar basicamente do que acontece com a sua voz, das reações que você pode ter pelo uso desses hormônios e dizer principalmente que vocês têm que tomar cuidado, porque não vai voltar a ser o que era. E vocês podem procurar sim a fonoaudiologia, a fonoterapia, é importante para vocês se adaptarem a uma nova voz, mas o prognóstico não é a melhor coisa do mundo. Eu quase não citei os homens, porque na verdade o efeito nos homens é bem menor do que nas mulheres. Nos homens existe uma redução da frequência fundamental também, os homens ficam com a voz bem mais grave, mas o efeito nas mulheres é bem mais sensível e bem mais perceptível, por isso que eu foquei tanto nas mulheres. Eu não esqueci dos homens, também tem os efeitos nos homens, mas na mulher eu acho que é uma coisa muito mais notória, né? Então por isso que eu foquei tanto nisso. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal e não esquece da página do Facebook que eu falei também, Fono Luciane, curte lá e compartilha, ajuda a divulgar. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo.